Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu trabalhava como empregada doméstica para uma senhora idosa quando tinha 20 anos. Ela se chamava Dona Mel e tinha por volta dos 70 anos. A casa onde morava era enorme, mas muito antiga e mal iluminada, numa propriedade afastada da cidade. O terreno era cercado por mato de 3 lados e na frente havia apenas a estrada. Por dentro, a casa era quase sombria. Dona Mel não tinha as janelas sempre fechadas e quando eu abria para entrar um pouco de sol, logo depois ela fechava novamente. Em alguns cômodos, ela usava apenas velas, o que deixava o ambiente ainda mais estranho, como se fosse de outra época. O piso de madeira rangia a cada passo, dando a sensação de que a casa estava sempre viva. Meu trabalho era simples: varrer, tirar o pó, lavar a louça, arrumar as roupas, separar o correio e ajudar nas tarefas físicas que ela já não conseguia fazer. Certo fim de semana, Dona Mel me pediu para dormir lá. A casa tinha 4 quartos, mas ela morava sozinha, então aceitei sem problema. Cheguei numa sexta-feira. Deixei minha mochila com algumas roupas e cosméticos no quarto onde ficaria e logo a encontrei parada na porta. Ela tinha um jeito assustador, quase nunca falava muito, apenas me deu instruções secas para limpar a casa inteira e depois subiu para o quarto dela. Não a vi pelo resto do dia, só ouvia seus passos no andar de cima. Uma coisa que achei muito estranha foi como ela era protetora com o porão. Desde o início deixou claro que era proibido entrar lá. Naquela noite, fui dormir cedo. A cama era dura e desconfortável e custei a pegar no sono. Já devia ser perto das 10 horas quando comecei a ouvir passos no corredor, bem devagar, passando em frente ao meu quarto. Achei que talvez ela estivesse indo ao banheiro, mas os passos voltaram minutos depois e pararam bem na frente da minha porta. O piso rangia e a sensação era de que ela estava parada ali só ouvindo. Meu coração disparou. Depois de um tempo, escutei ela descendo as escadas e uma porta se abrindo lá embaixo. Tive a impressão de que era a do porão. Mais tarde, os passos pesados voltaram, subindo devagar até a frente do meu quarto. A maçaneta começou a girar. Me virei rápido, puxei o lençol e fingi que estava dormindo. Ela entrou, deu alguns passos, parou e, sem dizer nada, saiu novamente. Estava apavorada. Esperei uns 30 minutos até não aguentar a curiosidade. Eu precisava saber o que havia naquele porão. Saí na ponta dos pés, desci as escadas e abri a porta pesada. Acendi a luz e desci. Quando cheguei ao fim da escada, quase gritei. Havia 2 cadeiras de madeira no centro do porão e nelas 2 corpos em decomposição, vestidos com perucas. Um deles ainda usava uma boina. O cheiro era insuportável e ver insetos rastejando por cima me deu ânsia de vômito. Nesse momento, ouvi passos pesados no andar de cima. Não tive tempo de apagar a luz, então me escondi atrás de um sofá velho. Ela começou a descer devagar, e então ouvi algo que fez meu sangue gelar. Dona Mel sussurrou meu nome. Quando olhei discretamente, vi que ela estava já no meio do porão, com uma faca grande na mão. Corri desesperada em direção às escadas. Ela gritou meu nome e tentou me alcançar, mas era lenta. Subi correndo, peguei minha mochila no quarto e desci novamente. Quando passei pela porta da frente, ela estava logo atrás de mim. Entrei no carro tremendo, liguei rapidamente e fugi pela estrada. Ainda tive coragem de olhar pelo retrovisor. Dona Mel estava parada na porta da casa, me observando. Felizmente, eu nunca dei a ela meus dados pessoais como telefone ou endereço, então nunca conseguiu me procurar depois. Até hoje, acredito que um dos cadáveres era o marido que ela tinha mencionado algumas vezes. O outro, eu não sei. Só sei que aquela foi a cena mais perturbadora que já presenciei. E havia algo profundamente sombrio naquela mulher.
Eu e minha esposa sempre tivemos nossas discussões, mas naquela noite ela estava insuportável. Começou a reclamar de tudo, até porque eu tinha esquecido de baixar a tampa do vaso. O sermão foi tão exagerado, gritado no auge da voz, que eu simplesmente não aguentei. Liguei para meu amigo Paulo e ele disse que eu poderia dormir na casa dele. Aceitei na hora. Eu estava exausto e não queria lidar com mais gritaria. Paulo morava em uma casa enorme. Outro motivo de comparação constante que minha esposa fazia, sempre dizendo que os meus amigos tinham casas melhores que a nossa. Cheguei lá, tomamos umas cervejas, comemos um sanduíche e ele disse que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Mas deixei claro que seria só por uma noite. Paulo tinha 3 quartos de hóspedes, mas eu fiquei em apenas um deles. Os outros 2 ficavam lado a lado, todos no mesmo corredor. Já o quarto dele ficava do outro lado, o que criava uma disposição meio estranha. Deitei para dormir, mas logo comecei a ouvir barulhos vindos do quarto ao lado. No início achei que fosse Paulo mexendo em alguma coisa, mas o barulho não parava e acabou me irritando. Levantei e fui verificar. A porta estava trancada. Bati no quarto do Paulo e perguntei o que era aquele barulho. Ele já estava deitado e disse que não tinha ouvido nada. Quando perguntei por que os outros quartos ficavam sempre trancados, respondeu que guardava alguns pertences pessoais lá. Pedi que ele verificasse, mas apenas me disse para voltar a dormir e não me preocupar. Voltei para o quarto e, de repente, o silêncio tomou conta. Mas depois de uns 30 minutos, ouvi um leve toque vindo da parede ao lado. Logo em seguida, uma voz fraca. Na hora, corri para chamar Paulo novamente. Dessa vez, ele me levou a sério, pegou as chaves e abriu um dos quartos. Assim que entramos, sentimos uma brisa. A janela estava escancarada. A cama mostrava marcas como se alguém tivesse dormido ali recentemente, e o armário estava cheio de sacolas vazias. Para piorar, alguns objetos de valor que Paulo guardava já não estavam mais nas gavetas. Assustado, ele correu para abrir o 3º quarto de hóspedes. Eu o segui. Assim que destrancou a porta, vimos uma figura escura pulando pela janela e correndo pelo telhado em direção ao quintal. Paulo quase foi atrás, mas decidimos correr juntos para fora pela porta dos fundos, tentando cercar a saída. Só que a pessoa já tinha desaparecido. O que encontramos naquele quarto, porém, foi ainda mais perturbador. Os lençóis estavam manchados de sangue e no armário havia uma faca de açougueiro suja, provavelmente usada pelo invasor. Todos os pertences de valor de Paulo haviam sumido. Depois, ele comentou que já tinha achado estranho a comida acabar rápido demais, mesmo sendo magro e vivendo sozinho. Agora tudo fazia sentido. Provavelmente, alguém, ou até mais de uma pessoa, estava morando escondido dentro da casa dele há mais de uma semana. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Meu melhor amigo, Antônio, me chamou para dormir na casa dele porque os pais iam viajar no fim de semana. Peguei minha bicicleta e fui até lá, entrando pelo quintal e deixando ela encostada antes de entrar pela porta dos fundos. Passamos a noite como qualquer adolescente faria, jogando videogame sem parar, de FIFA a Call of Duty e espalhando pipoca e porcaria pelo chão da sala. Depois de horas, cansamos dos jogos. Colocamos um filme, mas logo nos entediamos e começamos a fazer trotes por telefone. Antônio ligou para algumas pizzarias, rindo o tempo todo. Quando chegou minha vez, disquei em números aleatórios. Na 4ª tentativa, alguém atendeu. Era um homem com a voz grave e áspera. Ele respondeu apenas um "alô?" seco, o que me deixou nervoso. Antônio caiu na risada ao fundo e eu comecei a gaguejar sem saber o que dizer. Quando finalmente tentei inventar uma piada idiota, o homem interrompeu. "Qual é o seu nome, garoto?" Travado, soltei. "Bob." E então ele disse algo que fez meu sangue gelar. "Tem certeza que não é Antônio?"
Olhei para o meu amigo que estava branco de medo. Desliguei o telefone na hora. Perguntei se o número do pai dele aparecia no identificador de chamadas, mas ele disse que não. Mesmo assim, o homem sabia o nome dele. Isso não fazia sentido. Tentamos pesquisar na internet, mas não encontramos explicação. Antônio sugeriu não contar nada para o pai para evitar problemas. Então voltamos ao filme tentando esquecer o ocorrido. Não demorou muito até ouvirmos a maçaneta da porta da frente tentando girar. Ela não abriu porque estava trancada, mas foi suficiente para nos deixar gelados. Antônio desligou a TV e eu fui até a janela. Quando puxei a cortina, vi um homem enorme parado bem na frente da casa, olhando diretamente para mim. Larguei a cortina de imediato. Segundos depois, escutamos o portão do quintal abrir. Lembrei na hora, a porta dos fundos estava destrancada. Fui correndo fechá-la, mas antes que conseguisse, vi a silhueta do homem do lado de fora parado, observando o interior da casa. Então, ele entrou. Corremos em silêncio até o quarto do Antônio e nos escondemos debaixo da cama. Ela tinha um pano cobrindo a parte inferior, o que nos deixou invisíveis, a não ser que alguém realmente mexesse. O intruso subiu as escadas lentamente. As portas batiam uma a uma até chegar ao quarto. O som dos passos era alto, pesado. Primeiro, ele foi até o armário, abrindo e empurrando os cabides. Em seguida, veio até a cama. Ficou em silêncio, parado ali, como se soubesse que estávamos escondidos. A respiração de Antônio estava tão alta que precisei tapar a boca dele com a mão. Ficamos assim imóveis por longos minutos, até que de repente ele foi arrastado para fora debaixo da cama, gritando em desespero. Saí imediatamente e vi os dois lutando. Desesperado, procurei algo para usar como arma e peguei uma chave de fenda na mesa de cabeceira. Sem pensar, enfiei com toda a força nas costas do homem. Ele urrou de dor e soltou Antônio, o que nos deu tempo de fugir pela porta dos fundos. Corremos pela floresta atrás da casa, nos escondendo atrás de arbustos. O homem saiu logo depois, olhando em nossa direção. Por alguns segundos, achei que ele tinha nos visto, mas no fim ele se afastou. Ainda assim, quando tentamos correr de volta para casa, escutamos passos nos perseguindo entre as árvores. Chegamos ofegantes ao quintal e finalmente trancamos a porta dos fundos. Antônio ligou para a polícia enquanto eu vigiava as janelas. Tomei coragem e acendi a luz externa. Foi então que o vi, parado, entre as árvores, observando a casa. Ele ficou ali por alguns segundos, depois virou e desapareceu na escuridão. Foi a última vez que vimos aquele homem. Nunca mais tivemos sinais dele, nem barulhos estranhos nas janelas ou qualquer coisa do tipo. Hoje já se passaram 5 anos, mas até hoje, eu e Antônio nos perguntamos se aquele invasor tinha alguma ligação com a ligação de trote que fizemos naquela noite. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.